Então, para a gente estar aprendendo ROS, a gente vai inicialmente estar se baseando nesses tutoriais básicos aqui. Em algum deles, não em todos. Os primeiros são justamente sobre workspace, sobre pacotes, então organização de workspaces e pacotes, que são basicamente esses 4 primeiros aqui, que é o que eu vou estar fazendo com vocês aqui agora. Que às vezes é algo que às vezes fica um pouco não tão entendível, então vamos lá. Para a gente trabalhar com ROS, a gente precisa ter o nosso workspace, o nosso ambiente de trabalho, certo? Vai ser basicamente um diretório em que a gente vai estar colocando todo o nosso trabalho. Ele vai ter uma organização certinha, não é tudo bagunçado, tem uma organização. Então, deixa eu me basear aqui pelos tutoriais básicos. Esse primeiro tutorial aqui é para instalação do ROS, né? E aqui embaixo já está falando sobre... Lá em cima é só coisa de instalação, o ROS já está instalado, né? E aqui é sobre criação de um workspace. Então, vou mais ou menos copiando essas coisas aqui, fazendo com vocês. Então, eu vou primeiro criar uma pasta aqui. No caso, eu vou deixar nesse diretório, nesse local padrão aí mesmo. Então, primeiro vou criar uma pasta chamada KTKWS. É o nome que eu quiser. Só que preferencialmente escolham o nome e não alterem mais, porque se vocês alterarem o nome, pode dar algum problema lá, porque vocês vão ter que compilar tudo que está ali dentro. Então escolha o nome e deixa nesse nome aí, senão vai dar um pouquinho mais de trabalho depois. Então, KTKWS é o nome da pasta que eu estou criando, WS de Workspace, Kate, que vocês vão entender por que daqui a pouco. Então já criei esse meu Workspace aí, né? Criei essa pasta primeiro. E dentro dessa pasta, eu tenho sempre que ter uma outra pasta obrigatoriamente chamada SRC. Certo? Inclusive eu vou até abrir no VS Code aqui para ficar fácil pra gente. Pronto, tá aqui. Tenho aqui minha pasta KTK Workspace e dentro dela uma pasta SRC, tudo vazio, não tem nada ainda, né? Ok. Certo. Só que isso é só uma pasta dentro de outra. Isso não é um workspace do ROS ainda, que é para utilizar coisas de ROS relacionadas. Então, para isso, eu tenho que compilar isso. Eu tenho que fazer um KTK-make disso. No caso, KTK_make. Não pode ser dentro da SRC, tem que ser fora da SRC. Justamente na minha pasta do repositório, eu tenho que fazer esse KTK-make. Por isso o nome do diretório que eu criei foi KTK Workspace, porque eu estou utilizando KTK-make para compilar tudo isso. E pronto, ele deu uma série de um logzinho aqui, mas não interessa muito pra gente. O que interessa é que ele já criou essa pasta de build, com várias coisas dentro. Essa coisa de dev, esse diretório de dev aqui também com várias coisas dentro também. O SRC não tem quase nada ainda, só criou esse arquivozinho aqui. Não interessa muito isso pra gente, tá? Só que o que interessa pra gente é que a gente criou essa pasta, KTK Workspace, e dentro dela a gente criou essa pasta SRC, nossa pasta source, e fez esse KTK-make, certo? A partir desse KTK-make ele gerou tudo que eu preciso pra criar meu workspace. Então aqui eu já tenho um workspace, eu já posso trabalhar com ele, certo? E o nosso workspace vai ser justamente o nosso ambiente de trabalho, ok? Nesse workspace que a gente vai estar trabalhando com as coisas. Detalhe, sempre que a gente abrir um novo terminal, então eu vou abrir um novo terminal aqui, né, e vou navegar até meu workspace, KTKWS. Sempre que a gente fizer isso, para a gente tornar, meio que, entre aspas, tornar esse workspace utilizável, eu tenho que dar esse source devil/setup.bash. Esse setup.bash é um arquivo que está aqui dentro da Devil, setup.bash, que a gente tem que rodar ele para que... A gente tem que procurar ele para que meio que o meu computador entenda que esse workspace existe. Porque o workspace está lá, mas se eu não fizer isso, se eu não der esse source aqui, eu não vou conseguir utilizar meu workspace. Então eu tenho que sempre estar utilizando isso. Então se eu abrir o terminal, de novo, source devil/setup.bash. Vira automático, isso acaba virando uma coisa automática. Ok.
Então eu tenho essas três partes daqui agora, né? Essa source foi eu que criei. Detalhe, se eu remover elas, build e a devil, já apaguei daqui, né? Elas não existem mais. Se eu der o Kate Make, ela vai girar elas novamente. Então não tem que se preocupar se deletar ela sem querer. É só dar o Kate Make de novo. Ok. Então já tenho aqui meu workspace. Só que eu vou realmente trabalhar dentro da pasta de source, dentro dessa pasta src. É nela que eu vou trabalhar. No ROS, a gente sempre trabalha com pacotes. Então, eu tenho o meu conceito de workspace, que é isso que eu já criei aqui, o meu ambiente de trabalho, e meus pacotes. Cada pacote vai estar voltado a determinada coisa, certo? E esses pacotes vão estar todos juntos dentro da pasta src. Eu posso criar pacotes ou pegar pacotes já prontos, certo? Então, primeiro, como exemplo aqui, eu vou pegar alguns pacotes, só pra gente entender exatamente o que é um pacote. Eu tenho esse repositório aqui, que é do 303, com alguns pacotes aqui. Tudo isso aqui são pacotes, então eu vou só dar um git clone só pra gente visualizar. Git clone, esse repositório. Ok. E se eu ver aqui no VS Code, aqui ó, dentro da src eu tenho esse diretório aqui do 303, que eu acabei de clonar. E cada um dessas partes daqui, desses diretórios, é um pacote. Cada pacote é voltado para uma coisa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse pacote do controle do i303. Só coisas relacionadas ao controle. Algumas configurações de controle, teleoperação e tal. Só coisas relacionadas a controle. Eu tenho outro pacote aqui de navegação. Então, coisas de navegação autônoma. Todas as configurações estão aqui. Alguns mapas já salvos também estão aqui, alguns arquivos de launch. Só coisas voltadas à navegação, porque elas estão no pacote da navegação. Tem outro pacote aqui, por exemplo, de visualização. Ferramentas de visualização para a gente conseguir visualizar algumas coisas, né? Aqui só configurações, arquivos relacionados à visualização. Então fica uma coisa bem... o certo é você criar um pacote com tudo. É você criar o seu workspace, e dentro do seu workspace você vai ter um pacote para cada tipo de coisa. Então aqui nesse caso eu tenho vários pacotes relacionados a coisas específicas. Simulação, descrição do robô, controle. Eu tenho inclusive esse pacote aqui, que foi um pacote que eu peguei pronto, que é sobre um sensor, então posso ter pacotes para sensores também, enfim. E eu tenho outro exemplo aqui, que é esse outro repositório também do D3, que é o de manipulação, o D3 Manipulation. Vou dar um git clone dele aqui também. Ok. Tá clonando aí. Pronto. Agora eu tenho dois diretórios aqui, né? O i303 e o 303 Manipulation. No caso, esse 303 Manipulation só tem pacotes relacionados à manipulação, certo? A parte do manipulador do robô. Não tem problema se os pacotes estiverem dentro de outra pasta. Então, os pacotes são todos esses aqui, né? Esse daqui mais esse daqui. Não tem problema eles estarem dentro de outro pacote, porque é normal que a gente pegue, como eu acabei de fazer, né? A gente pede lá no GitHub um repositório com alguns pacotes e dê um clone pra cá. Não tem problema. Porque quando a gente compilar o repositório, o workspace, a gente vai ver tudo que está dentro da src, independente se tem uma pasta aqui ou não. Então, meio que não interessa se tem essa pasta ou não. Não tem problema ter ela. Só que os pacotes mesmo são esses aqui. Ok. Então isso é para vocês entenderem o que é um pacote. Cada pacote vai ter suas coisas específicas, seus arquivos específicos. Deixa eu só deletar eles dois aqui para não confundir as coisas. Ok. Esse arquivo de CMake lists aqui não precisa se preocupar por enquanto. A gente não vai mexer nele, foi gerado automaticamente. Ok. Vamos então... Isso são pacotes prontos, né? Que eu já tinha uns pacotes e eu peguei prontos lá do GitHub e dei um clone, né? Só que vamos ver como é que a gente pode criar o nosso pacote. Criar o nosso próprio pacote do zero. É uma coisa bem simples, tá?
quando a gente... Deixa eu voltar para a pasta anterior, da pasta do workspace mesmo. Quando a gente ia compilar um workspace, a gente ia até o diretório do workspace e dava esse cat underline make, né? Certo? Para compilar tudo isso daí. Aí gerava aquele build, aquele level e tal. Isso é o comando já pronto do cat, né? Cat make. Se a gente pode agora utilizar outro comando desses para criar o nosso pacote. Então, tem isso aqui, cat create package. Só apertar o tab ele já completa. Que é um comando justamente para eu criar um pacote. Não preciso fazer ele da mão, do zero. Posso simplesmente utilizar esse comando aí. E aí, eu estou me baseando nesse tutorial aqui. Então, os comandos que estou fazendo estão nesses tutoriais aqui, de criar um pacote do ROS. Então, eu utilizo esse comando aqui para criar um pacote. E o primeiro parâmetro que tem que passar, que é obrigatório, é o nome do pacote. Então, seguindo os tutoriais do ROS aqui, eu vou chamar ele de Beginner Tutorials. Então, se eu apertar Enter aqui, ele vai criar um pacote chamado Beginner Tutorials, certo? E tudo certo, já criei, beleza. Só que eu posso passar também algumas dependências. Porque quando a gente cria um pacote, a gente pode utilizar dependências que são outros pacotes. Eu posso utilizar coisas de outros pacotes dentro do meu pacote. Então, se quando eu criar meu pacote eu já sei o que é que eu vou precisar, eu já posso colocar aqui junto. Então, nesse caso aqui dos tutoriais, a gente já sabe que a gente vai ter uma dependência que é esse pacote aqui, std messages. Vai ter outra dependência que é o ROSPy e vai ter outra dependência que é o ROSCpp. Então, se a gente fizer assim, ele já vai criar o pacote com essas três dependências, para a gente não precisar colocar na mão, certo? Se a gente não colocasse e a gente tecesse, não tem problema, dá pra gente adicionar as dependências depois, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas pronto, ele já criou aqui, dentro da pasta src, certo? Ele já criou esse pacote aqui. E aqui ele já tem uma pasta de include, que no caso tá vazia, por enquanto, porque a gente não colocou nada. E já criou uma pasta src, que é o source do pacote. A gente tem dois src, um src geralzão, que é do workspace, que vão estar todos os meus pacotes. E dentro de cada pacote eu também tenho uma src. Tá vazia por enquanto, né? E ele criou também esses dois arquivos aqui que são interessantes. Que eu vou estar explicando mais ou menos um pouquinho como é que... para que servem eles. Só que antes... a gente fez aquele cat make lá, não foi? Quando a gente criou o workspace. Eu acabei de criar um pacote. Um pacote que não existia. Então eu tenho que fazer novamente o meu cat make. Para que agora ele identifique que ele compile junto esse pacote aí. Porque antes tinha compilado, mas não tinha compilado nada demais, só um workspace padrão. Agora eu tenho um pacote. Então até apareceu aqui o Beginner Tutorials, que foi o pacote que eu acabei de criar. Que ele processou aqui. Quando a gente fizer, por exemplo, algum código em C++, fizer alguma alteração, eu vou compilar de novo. Porque ele compila meu código, compila meus pacotes e tal, certo? Ok, vou voltar para src. E lembrando que quando a gente abrir um terminal novo, a gente tem que dar o source, né? Não sei se eu tinha dado antes ou não, mas vou garantir até aí. Pronto. E aí, basicamente, ele criou foram essas duas pastas vazias por enquanto. A gente vai estar utilizando elas. Essa include são para arquivos de cabeçalho, coisas que a gente incluir. Vão nessa pasta de include aqui. E os códigos fonte vão nessa src, certo? A gente não vai ver isso por agora. Depois a gente vai estar olhando. Então, vamos continuar. A gente pode vir nessa src aqui. A gente colocou 3 dependências, não foi? Então, se a gente utilizar esse comando aqui, ROSPEC depend zoom e o nome do pacote, no caso Beginner Tutorials, a gente já vê as dependências dela, certo? São as 3 dependências que ela tem aqui. A gente pode ver essas dependências por esses 2 arquivos aqui também. Ele criou esses 2 arquivos e estão tentando explicar para que eles servem, para que eles estão aqui. É o seguinte: esse package.xml, cada pacote vai ter esses 2 arquivos, tá? Todos os pacotes vão ter o package e o cement lists.
Esse package, primeiro, é um pacote que tem, é um arquivo que tem a descrição do pacote, a versão, o nome do pacote, o nome e o contato do cara que faz a manutenção disso aí, a licença, se for um tipo de licença específica, algumas informações aqui que já estão documentadas. E o mais importante pra gente agora são essas daqui, que são as dependências. Tem esses três tipos de, tem esses tipos de dependências aqui, né, mas eu não vou entrar muito na diferença delas. Mas basicamente a gente tem a dependência que é o hostcpp, o hostpy e o std messages. Então, como a gente colocou lá, né, a gente criou o pacote já passando as dependências, cadê? Já passando essas dependências aqui, elas já foram colocadas nesse arquivo aqui. Então, se a gente quiser adicionar alguma outra dependência, a gente pode simplesmente copiar e colar essas coisas aqui. Então, por exemplo, tem um pacote que é de outro tipo de mensagem do ROS. Por exemplo, é só eu copiar aqui. Inicialmente, né? Tem outras formas de fazer, mas... Geometry Messages. E aqui por último também... Geometry Messages. E aí a gente colocou uma dependência a mais aí, que é essa mensagem geométrica, que é outro tipo de mensagem lá do ROS, que é um pacote. Então, se a gente esqueceu de colocar dependência, alguma dependência, é só a gente vir aqui e colocar. E qual é o legal desse arquivo aqui? Porque quando uma pessoa for pegar um pacote pronto, do GitHub, por exemplo, ela provavelmente vai vir aqui para olhar as informações do pacote. E ele pode ver as dependências do pacote aqui. E tem um comando também, que eu vou mostrar depois, que se você estiver dentro do Workspace e rodar esse comando, ele já vai instalar todas as dependências. Ele vai acessar esse arquivo aqui, esse package.xml de cada pacote, e vai ver quais são as dependências e vai instalar todas essas dependências. Então, por isso que é muito importante estar aqui também, porque facilita a vida de muitas pessoas que vão utilizar esse pacote depois. A gente tem também esses make lists aqui, que é mais relacionado à compilação mesmo, que é bem importante esse arquivo. A gente tem aqui também as dependências. Então tem essas três que a gente colocado lá. Eu posso adicionar mais dependências. Por exemplo, acabei de adicionar outra dependência aqui. E esse arquivo aqui é um arquivo de compilação. Então, por exemplo, quando a gente fizer algum código em C++, esse código precisa ser compilado. Precisa ser compilado e precisa ser executável também, muitas vezes. Então é aqui que a gente vai colocar tudo isso. Por padrão, quando a gente criou o pacote, ele já viu cheio de coisa comentada aqui, que a gente não precisa se preocupar por agora. Fazendo tutoriais lá do ROS a gente vai aprender o que é cada coisa, mas não precisa ser agora. Já está tudo comentado aqui, que a gente só escreva por cima. Basicamente é isso. Esse arquivo aqui a gente vai vendo ao longo do tempo. Então eu acredito que seja basicamente isso. Só pra gente relembrar. Quando a gente vai trabalhar com ROS, a gente tem que primeiro criar nosso workspace. No caso é esse Kate workspace aqui. Dentro desse workspace a gente tem que ter uma pasta src. Certo? E para que isso realmente se torne um workspace, a gente tem que vir na pasta original do workspace, no caso essa Kate workspace. A gente tem que rodar esse Kate Kmate aqui, certo? Ele vai compilar tudo isso daí e tal, e agora sim é um workspace. Certo? Aí, para eu criar meus pacotes, isso não tem nada ainda, né? Seria só um workspace sem nada. Para criar meus pacotes, eu posso utilizar esse Kate create package e o nome do pacote e as dependências. Dependência 1, dependência 2 e assim vai. Certo? E aí, aí eu já consigo trabalhar com meus pacotes, com meu workspace e tal. Basicamente a estrutura é essa, certo? Essa build, essa devel não interessa muito pra gente. O que realmente interessa é essa pasta src aqui, que vai conter todos os nossos pacotes, certo? E cada pacote vai ter uma pasta src dentro também. E um submit list e um package. Com isso acho que já dá pra fazer os tutoriais, continuar os tutoriais, certo? E é isso, é basicamente essa a estrutura de trabalho pra gente trabalhar com algum pacote workspace no ROS.